em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu acabei de enviar aí a lição no WhatsApp do grupo, se os irmãos quiserem acompanhar aí. Só tem um errinho aí no curso básico, a gente está marcando 1 Coríntios, mas na realidade é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O versículo fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A gente vai falar sobre uma nova vida em Cristo. Cada um aqui tem uma experiência de vida, cada um aqui tem um testemunho de conversão. Cada um sabia como era a sua vida no mundo. E hoje você tem uma nova vida. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo para transmitir aquilo que o Mestre me deu, aquilo que o Mestre colocou no meu coração. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são os atributos que são prerrogativas de Deus. Vou dar um exemplo de alguns atributos que Deus tem. Onipresença. Somente Deus possui esse atributo. Os anjos não podem ter esse atributo. Os demônios não podem ter esse atributo. E os homens não podem ter esse atributo. Somente Deus tem esse atributo. Prerrogativa dele. Onisciência. Conhece todas as coisas. Somente Deus tem esse atributo. Onipotência. Somente Deus tem esse atributo. Mas eu quero salientar o atributo de onipresença. O que é onipresença? Onipresença é Deus está em todo lugar. Deus está aqui, Deus está no Japão, Deus está no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Oceania e assim por diante. Ele está em todo lugar. Está no céu, está no inferno. Por quê? Prerrogativa dele. Ele está em todo lugar. Mas, irmãos, existe uma diferença entre presença de Deus em todo lugar e sentir a presença de Deus. Se você for no centro fazer uma compra, Deus está ali. Mas ali você, para buscar a presença dele, você tem que cultuar ele. Ah, mas se eu estiver pensando num versículo, porque está pensando em Deus, Deus se faz presente aqui. Concordo plenamente. Mas a presença de Deus é diferente da onipresença dele. Por quê? Quando Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. Quando 3 ou mais pessoas estão reunidas no nome de Jesus, eles estão ali para cultuar o nome dele. Um exemplo, uma festa rave por aí, que os jovens gostam tanto. Deus está ali? Jesus está ali presente? Sim, ele está presente porque ele é onipresente. Ele está em toda parte. Mas ele está ali e as pessoas não sentem a presença dele. É diferente. Mas quando a gente está na igreja, está num evento que é ensinado a Bíblia, está num evento que buscam a presença de Deus, ele está presente ali e as pessoas sentem a presença dele. Isso é um referencial para as pessoas que têm uma nova vida em Cristo. A pessoa, às vezes, o pastor
né? Eu já vi muitos pastores falar assim: levante a mão, glorifique, feche os seus olhos, busque a presença de Deus. Por quê? A presença de Deus, a busca da presença de Deus é individual. Ninguém vai chamar a presença de Deus na sua vida se você não se dispor a buscar. A presença de Deus no nosso coração é uma busca individual. A prerrogativa de Deus de ser onipresente não quer dizer que Ele vá estar no seu coração sem você buscar Ele. Então, irmãos, quando estamos no culto, a melhor coisa é nós fecharmos os nossos olhos e buscar a presença de Deus, procurar sentir a presença dEle. Irmãos, isso é uma coisa fácil. Por quê? Você tem o Espírito Santo dentro de você para te auxiliar nessa tarefa. O mundo não tem o Espírito Santo, porque Jesus falou que o Espírito Santo ia ser dado àqueles a quem aceitasse Jesus. O mundo não conhece e não pode receber o Espírito Santo, a não ser que eles reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles e venham congregar. Então, a nossa nova vida em Cristo é fundamental termos a presença de Deus. Seria inútil a gente virmos à igreja e não sentirmos a presença de Deus. Estaríamos fazendo da igreja um momento de lazer, um momento de entretenimento ou de busca, fuga psicológica, não sei. Estarmos congregados é sentirmos a presença de Deus. Quem já ouviu aquele ditado que uma brasa que é tirada do braseiro, ela vai, aos poucos ela vai se apagando e vira um carvão, ela se apaga, né? Isso muitas pessoas usam como simbologia da igreja, né? A igreja é um braseiro, e aquele que se afasta da igreja, ele vai esfriando. A presença de Deus não é buscada, a presença de Deus é negligenciada, e a pessoa acaba se esfriando na fé. Tem um texto, vou ler aqui. Agora que você confessou e creu em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, Deus te fez membro de uma nova família. Você, além da sua família carnal, você agora faz parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. E um corpo, ele não pode dizer para a mão esquerda: eu não preciso de você, ou falar para o olho esquerdo dizer para o olho direito: eu não preciso de você. Um completa o outro. Isso quer dizer o quê? Que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos ser unidos. A unidade, como diz, vai transmitir o nosso testemunho ao mundo. A unidade da igreja transmite ao mundo que nós somos diferentes, que nós temos uma nova vida, a nova vida é em Cristo. Você nasceu de novo, todos os seus pecados foram perdoados, e o Senhor Jesus te fez uma nova criatura. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão perfeito, sem pecados. Eva também. Por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo, e através de Adão, todos os homens passaram a ter uma inclinação ao pecado. Isso é inerente ao homem. Todo homem, quando nasce, ele já nasce em pecado. Davi falou: em pecado me concebeu minha mãe.
A partir do momento que a gente aceita Jesus no nosso coração, algo começa a fluir dentro de nós. Nós vamos pegando nojo pelo pecado, né? A gente vai querer conhecer mais de Jesus, porque para você crer, para você se alinhar com o conhecimento da Bíblia, você tem que explorar, você tem que ler, você tem que estudar. A partir do momento que você tem Jesus no seu coração, você quer fazer o quê? Você quer se aprofundar e conhecer mais dessa pessoa. Para quê? Quando você vai conversar com uma pessoa e você não conhece essa pessoa, você tem o mínimo possível de palavras para falar com essa pessoa. Mas quando você tem intimidade com essa pessoa, você dá risada, você brinca, você abraça, você beija. E Jesus é assim também. A partir do momento que você aceitou Jesus, você vai fluindo e conhecer cada dia mais a pessoa de Jesus, você vai tendo mais intimidade com Ele. E quando você tem intimidade com Jesus, você está tendo intimidade com Deus, com o Espírito Santo, porque eles três são um. E essa nova vida em Cristo que a gente recebeu, nos capacita a ter acesso ao trono da graça, ao trono onde Jesus está sentado à destra de Deus. Antes o homem não tinha esse acesso. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Nós somos pecadores? Somos. Temos pecado? Temos. Mas agora é diferente. Nós temos o sangue de Jesus na nossa vida que nos purifica de todo o pecado. A barreira que estava posta entre o homem e Deus foi tirada. Hoje nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Então, irmãos, a sua nova vida em Cristo te otorga muitos benefícios, muitos direitos que o inimigo, o diabo das nossas almas, tinha e perdeu. Ele sabe que o tempo dele está curto. E nós sabemos também que o nosso tempo está curto. Só que há uma diferença. Nós estamos esperando a iminente evento do arrebatamento. O diabo, ele está esperando o lago de fogo que arde com enxofre. Do jeito que nós temos a certeza que Jesus vai voltar e vai levar a igreja, o diabo também tem a certeza que os dias deles estão contados. Então, um privilégio para você e para mim, sermos novas criaturas de Deus. Deus colocou o inferno e todas as potestades do ar debaixo dos seus pés. Você tem autoridade. Como igreja, como nova criatura em Cristo, você tem toda a autoridade de expulsar doenças, de expulsar demônios, de chamar à existência curas, milagres, dons. Você tem essa capacidade. Mas é aquilo, irmãos. É a intimidade que fala mais alto. Eu costumo dizer que o crente que não lê a Bíblia, ele nunca vai ter um conhecimento pleno e uma intimidade plena com aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mas o privilégio de você ser nova criatura já está bom. E tem muita gente no mundo que está sofrendo sem conhecimento de Deus. Tenha paciência, espere em Deus, o Senhor fará maravilhas em você. Essa nova personalidade, esse novo caráter, essa nova vida que você tem em Cristo, te fará ter experiências maravilhosas com Ele, te fará especial,
Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem filho predileto. Mas quando você se destaca, não diante dos homens, porque se destacar diante dos homens não leva a nada. Mas quando você se destaca diante de Deus, quando Jesus falou assim, se você quiser ser ouvido, você entra no seu quarto. Isso está em Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no seu quarto, fecha a porta diante de ti e ore ao Senhor em secreto. Essa é a oração matinal do crente. Você orar em secreto, ninguém está vendo você ali, somente Deus. Somente você e Deus. Ore a Deus em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. O significado da palavra ali, a ideia do contexto ali é isso, que você busque a Deus em secreto e Deus vai te recompensar publicamente. A nossa justiça, a nossa vida, ela tem que exceder a vida dos escribas e fariseus. É o que Jesus falava. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, não vai adiantar nada. Sabe por quê, irmão? Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. E eles tinham falhas. Uma das falhas é quando eles jejuavam. Vou dar um exemplo do jejum. Quando eles jejuavam, eles demonstravam para o povo que eles estavam jejuando. Eles ficavam com cara triste, demonstravam que estavam com fome. Por quê? Eles estavam em jejum, estavam se santificando. E quando eles oravam, eles mostravam também a sua religiosidade. Eles iam para os cantos das sinagogas para serem vistos pelo povo. Eles gostavam de orar em lugares estratégicos para o povo ver eles, para dizer que eles eram santões, estavam orando lá. E Jesus veio na contramão daquele ensinamento que os fariseus, os essênios, aquelas seitas religiosas da época, queriam impor na vida dos judeus. E Jesus falou assim: você quer orar? Você quer ser abençoado? Entra no teu quarto. O pastor não precisa ver, o diácono não precisa ver, o professor não precisa ver, o irmão não precisa ver, mas um precisa ver: Deus, que Ele vai te recompensar. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve a oração. Aquilo que eu falei aquele dia, aquele domingo: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Então, irmãos, existem condições, posições condicionais e incondicionais para a gente receber a presença de Deus e permanecer em Cristo. Vida cristã não é fácil. Não é fácil. Por isso que Deus deu o Espírito Santo para morar dentro de nós, para nos capacitar, para nos ajudar. Porque se dependêssemos de nós mesmos, estávamos perdidos. Onde é que o ensinamento, se você levar um tapa na cara, você vira o outro lado para o outro te dá outro tapa na cara? Eu acho que isso é uma questão simbológica. Mas amai-vos os vossos inimigos, Jesus ensinou. Às vezes a gente, principalmente um novo convertido, ele fala assim: puxa, esse ensinamento da Bíblia aí eu peguei nunca, O cara dá um tapa na cara da gente, a gente tem que virar o outro lado para dar outro. Amar o meu inimigo, o cara fez mal para mim, me prejudicou, eu vou amar ele. Só que todas as palavras que Jesus falou, ele sempre dava o ensinamento correto. Jesus falou assim: se você amar o seu amigo, que
você vai ganhar com isso? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. A melhor maneira de desmascarar pessoas que às vezes nos afligem, que nos prejudicam, é amar essa pessoa. Porque, irmãos, quando você é humilde, você é amoroso com as pessoas, acontecem duas coisas. Primeiro, você alerta o coração de Deus e você desmascara o diabo, segundo lugar. Como viver uma nova vida em Cristo? Submeta-se a Jesus Cristo todos os dias, permitindo que Ele controle todas as áreas da sua vida. Todas. Sem exceção. O Salmo 37:5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Confiar cegamente em Deus. Todos aqueles que confiam em Deus nunca serão envergonhados. Nunca. Porque Deus fala assim: minha é a vingança. Amai-vos os vossos inimigos. A vingança não é sua, a vingança é de Deus. E Ele sabe proporcionar a dosagem de consequências que a pessoa fez para você. Jesus é a medida certa, exata da sua necessidade. Ore todos os dias. Orar é conversar com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você ora, você está falando com Deus. Ah, irmão, mas eu oro e Deus não ouve a minha oração. Ouve. Daniel orou 21 dias sobre um assunto e Deus já tinha respondido ele no primeiro dia. Só que o príncipe da Pérsia segurou a oração dele durante 21 dias. O príncipe da Pérsia aí prefigura um demônio, né? Que estava segurando a resposta de Daniel. Às vezes a gente ora sobre um sentido, né? Ah, eu estou orando para um determinado alvo. E a gente ora e parece que o céu é de bronze, parece que Deus não está nem com a gente. Já aconteceu isso com você? Mas olha, Deus, Ele não deixa de ouvir as orações daqueles que clamam a Ele. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Né? Uma outra versão fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O original hebraico aí, clama a mim, significa gritar. Se fosse escrever no português claro, grita a mim e eu vou te responder. O próprio profeta, no Salmo, no livro 29, no capítulo que leva o nome dele, acho que é o versículo 15, também fala sobre clamar a Deus. Mas eu quero falar sobre o Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha só que verso que Deus deixou para você. Um versículo que tem uma temática de exigência para receber a bênção. Qual é a exigência? Clama a mim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Está vendo só? Um versículo pequenininho. Mas que você pode tirar muitas lições daí. Invoca-me no dia da angústia. Tem dia que a gente está angustiado por uma situação, por um diagnóstico, não sei, qualquer coisa. E olha aí a receita, irmãos, para você se livrar da angústia. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. É uma promessa. E tu me glorificarás. O que é isso aí? Dar testemunho. Eu estava angustiado, Deus me livrou da angústia e eu vou glorificar Ele. Glorificar Ele significa testemunhar. Você tem um testemunho, como eu disse no começo. Cada um aqui tem um testemunho de conversão. Cada um aqui tem uma experiência com Jesus. Você não aceitou Jesus aleatoriamente. Você teve uma compulsão, você teve um sentimento, você teve fé, alguma coisa você teve para ter aceitado Jesus, para ter recebido Jesus. E eu quero dizer para você, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Deus, irmãos, ele vai até as últimas consequências a nosso favor. Ele vai às últimas consequências a nosso favor, ao seu favor. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Deus, Ele dá o primeiro passo. Já vi pessoa falar, dá o primeiro passo para Deus, que Ele dá o segundo para você. Não, Ele que dá o primeiro passo. É Ele que te escolhe, é Ele que te chama, é Ele que te cura, é Ele que te salva, é Ele que te batiza, é Ele que transforma você. O pecado, ele deforma, Cristo nos transforma. Leia a Bíblia todos os dias antes de ler, diga a Deus, Senhor, fala comigo. Quando você for ler a Bíblia, você não precisa ter conhecimento escatológico, doutrinário, teológico. Não. Seja humilde diante de Deus. Porque Deus não veio chamar letrados e teólogos ao arrependimento. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus falou assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aquele que conhece a Bíblia de capa a capa, que se julga tal, ele não precisa ser admoestado pelo Espírito Santo, ele já conhece. Mas aquele que é humilde, aquele que bate no peito e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, eu sou falho. Ao ler a Bíblia, Senhor, tem misericórdia de mim, abre a minha mente, abre os olhos do meu entendimento, para que eu veja a tua luz, para que eu veja a luz da tua palavra brilhar dentro de mim. A palavra nos limpa, a palavra nos transforma. João 10, 27 e 28 fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca vão perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus falou assim, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e me seguem. Elas conhecem a minha voz. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Intimidade com Deus é algo surpreendente. Afaste-se do mundo de pecado em que vivia antes. Ore a Deus para que ajude a resistir às tentações e ansiedades. Irmãos, nós fomos livres do pecado. Fomos livres. A partir do momento que
recebemos Jesus no nosso coração, o pecado não tem mais força sobre nós, só que ele tem influência. A temática do pecado é essa: fomos livres do pecado, estamos na influência do pecado, mas futuramente estaremos livres do pecado. Por quê? Lá no céu não entra pecado, não entra pecado. Só entra o crente lavado e remido no sangue de Jesus. Então, você é pecador? Sim, eu sou pecador. Nós temos o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Quando Jesus ele vê o pecado em nós, ele lembra do sacrifício vicário de Jesus no Calvário. Deus vê para você um ser pecador, mas que foi redimido, que foi transformado em Filho de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós. Ele não tem domínio sobre nós. Vivemos sim na influência dele. Às vezes a empresa ela faz uma comemoração dos funcionários com churrasco, né? E eu vou. E às vezes os meus amigos de trabalho falam assim: toma uma cerveja aí, Roberto, toma um bolinho, né? E eu falei: não gosto disso. Influência do pecado. Ah, irmão, dá um traguinho no cigarro aí, ó. Influência do pecado. Irmão, eu estou achando um jeito de ganhar um dinheiro fácil aí. Faz assim, assim, assim. Influência do pecado. E nós, irmãos, somos influenciados diariamente, porque a Bíblia diz em Pedro que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso a gente tem que estar firmado na rocha. Lembra daquela outra aula? Que aquele que lê a Bíblia e põe em prática é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o rio, veio a tempestade, bateu contra aquela casa e não derrubou. Isso é prudência. Então, tudo que nós temos que fazer é andar na linha. Andar olhando para Jesus. O nosso alvo é Jesus. O nosso modelo é Jesus, autor e consumador da fé. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Então, irmãos, você tem armas para vencer. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todos os sofismas. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Isso quer dizer, isso não é contra o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso encarregado, o nosso chefe, o nosso supervisor, o nosso pastor, o diácono, o professor, o intercessor, não. A nossa luta é contra as hostes do inimigo, contra os demônios. E para lutar com demônios, que são seres espirituais, temos que ter armas espirituais. No caso é a oração, é o jejum, é a mentalidade de Cristo no nosso coração, na nossa mente. Aqui está falando, não andem ansiosos, porque se você andar ansioso, você vai estar abrindo uma brecha para o inimigo. Mas se você se concentrar em Jesus, Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. É o verso que está falando. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Tenha um momento devocional. Devocional é um momento diário com Deus. Deve ser diário porque requer tempo para desenvolver uma relação com Ele. Foi aquilo que eu falei, né? Quando você não conhece a pessoa, você só aperta a mão, dá bom dia, né? E acabou. Mas quando você conhece aquela pessoa, você tem intimidade com aquela pessoa, você conversa. Ah, vai chover hoje, tá calor, hein? Você tem mais intimidade, você
Entende? É assim que funciona. Irmãos, Deus, Ele é Deus, mas Ele não vai deixar de ser Deus se você conversar com Ele. Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele não vai se tornar fraco se você conversar com Ele. Ele não vai te rejeitar. Todas as pessoas, se você ler os evangelhos, todas as pessoas que foram ter com Jesus, com atitudes que às vezes muitos religiosos da época podiam chamar a atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo de Zaqueu. Zaqueu estava na árvore e ele viu Jesus se aproximando e Jesus foi lá e repreendeu Zaqueu. Foi isso? Não, de maneira nenhuma. Jesus admirou a fé daquele homem que na Bíblia fala que ele tinha uma pequena estatura. Jesus chegou e falou: Zaqueu, tinha um pastor uma vez, e ele falou assim, quando Nicodemos subiu na árvore, né, e ele falou assim, Nicodemos, aí ele viu que não era Nicodemos, era Zaqueu, né? Aí ele falou, Nicodemos, desce da árvore, que aí é o lugar de Zaqueu. Então, quando Jesus viu Zaqueu na árvore, ele falou, Zaqueu, desce da árvore, que convém eu ir na tua casa hoje, pernoitar. Quando a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus não repreendeu ela. Jesus falou assim, filha, a tua fé te salvou. Então, irmãos, não se sinta constrangido em chegar na presença de Deus. A Bíblia diz que o caminho está livre para você chegar ao trono da graça, através do sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Você tem livre acesso ao trono de Deus. Você pode chamar Ele de Abba Pai. Os judeus da época de Jesus chamassem Deus de Pai, eles eram apedrejados. Quantas vezes os judeus não quiseram apedrejar Jesus por se colocar como filho de Deus, chamando Deus de Pai? Mas você pode, porque você tem uma nova vida em Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Tenha um devocional com Deus. O Salmo 5,3 fala assim, ó, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti. Então, Ele ouve a tua voz, desde que você se apresente a Ele. Mas Deus é fiel. Mesmo se você tiver um contratempo e não puder orar, não poder chegar na presença de Deus, Ele vai te guardar. Ele é fiel. Deus é fiel. Ainda que nós fomos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? O tempo devocional pode ser chamado hora quieta ou meditação, né? É aquela hora que você ora e depois espera. Espera e espera. Deus não vai te fazer de palhaço. Deus não vai te deixar na mão. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Clama a mim. Clama a mim, diz Ele, e responder-te-ei. Frequente uma igreja local. Aqui os irmãos já frequentam a missa. Por que devemos frequentar? É aquilo que eu falei, a analogia do carvão do Brasil. Você está no meio da brasa, você está ali. Engraçado, né, irmão? Quando a gente faz churrasco, o que a gente faz para fazer um braseiro? A gente taca fogo e abana, não é? Tem gente que taca óleo,
põe um pão encharcado com álcool, né? Eu não sou churrasqueiro, mas existem várias maneiras de fazer brasa, mas a principal é sempre abanar o carvão quando ele está pegando fogo. Por quê? O vento faz as partículas de fogo se espalharem entre o carvão e acender. Você é um carvão em chama. O fogo, o vento do Espírito vai soprar em você e vai ficar cada vez mais aceso. É assim que funciona. Então, irmãos, frequente a igreja local, não deixe de congregar. Por quê? A escola dominical, por exemplo, é uma situação que você não pode perder. Por quê? Você está aprendendo da palavra. A partir do momento que você faltar, você vai perder uma lição, você vai perder um ensinamento, aí vai ficar depois com a lacuna lá, faltando. Hebreus 10, 24 fala assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando se aproxima o grande dia. Devemos estar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? O dia está próximo. O dia de Cristo está próximo. Está quase na hora de terminar. Fazer discípulos. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Pastor gera ovelha? Pode gerar, pode cuidar e cuida, mas a ovelha que vai gerar outra ovelha. Um irmão vai conseguir outro irmão. Se você pegar aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem conquistado através do Evangelho, através da sua nova vida em Cristo, você pode angariar almas para Jesus. Chamar aquele que está doente, aquele que está desenganado, aquele que está enfermo, aquele que está desempregado. Olha, a palavra para você: clama a mim e responder-te-ei. Então, irmãos, faça discípulos, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui a versão está diferente, fala assim: ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Pelo menos você tem 3 pessoas com você. Pelo menos. Quando você vai falar de Jesus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leia, medite, entenda, decore e profetize a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa na vida do cristão. Tanto é verdade que Jesus venceu o demônio, o diabo, pela palavra. Eu tenho a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o salmista falou. Tenha a palavra de Deus, irmão, na ponta da sua boca, porque ela é uma espada. A palavra de Deus, ela desfaz todos os sofismas, heresias, quebras, maldições, assim vai, palavra mal falada. Você está amarrado, expulso em nome de Jesus, porque a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Use a palavra. O diabo, ele treme pela palavra. A Bíblia fala que ele crê e treme, de tanto que ele crê. Ele treme. Os demônios conhecem o poder que tem na palavra. Pela palavra Deus criou os céus e a terra. Pela palavra você é curado, pela palavra você é transformado. Então use a palavra. Aqui eu ia falar mais sobre
não convertido, né? Você vê que o tempo é escasso mesmo. Quando você está falando da palavra, o tempo voa. Então, irmãos, pegue a lição na sua casa, estude, né? Aquilo que não foi possível passar, você pegue. Dúvidas, faça pergunta no grupo dos alunos lá, tá? Não fique com dúvidas. Pegue a lição e estude na sua casa. Amém? Vamos se colocar de pé. Os irmãos que não entregaram o cartãozinho lá.